Olá, olá, bonsoir, bonsoir, et bienvenue, seja muito bem-vindo a essa live. Vi que tem um pessoalzinho que já está chegando aqui, já está conectado um pouco antes da live começar. Seja bem-vindo. Comment vous avez passé votre journée? Vous avez bien passé votre journée? Olha que pergunta interessante para você agora. Comment vous avez passé votre journée? Como que você passou o seu dia? Ah, sim, eu quero saber como você passou o seu dia. Talvez alguma coisa que você tenha vivido no seu dia, né, vivenciado, experimentado no seu dia, possa influenciar nesse momento aqui de aprendizado. Esse momento eu te quero concentrado aqui na nossa aula de francês, conversando comigo, praticando o francês, descobrindo novos termos. Essa é a minha intenção aqui, passar esse bom momento com vocês, na companhia de vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Alfredo, professor de francês, e para mim é um grande prazer ter um público tão interessado em língua francesa como vocês. Participem nos comentários sempre, né, durante toda a live, e depois eu revejo esses comentários assim que a live termina. E nesse momento eu estou testando aqui no monitor para saber se o som está bom. E já vamos dar início, né? E já vamos dar início. Para dar início, eu vou verificar no nosso Telegram um comentário bem interessante que eu recebi há poucos minutos. É da nossa participante. Ela disse assim: Bonsoir, professor Alfredo. Meu nome é Vera Lúcia. Gostaria muito de fazer aula online com você, mas sou idosa e não tenho muito estudo. Meu pai me tirou da escola sem mesmo aprender quase nada. Se sei algo, aprendi com a vida, mas na escola não aprendi nada. Será que sou capaz de aprender o francês? A nossa pergunta, Vera Lúcia. Vera Lúcia, é o seguinte: não pense que a idade vai te atrapalhar a aprender francês. Por gentileza, fique atento às lives, participe das lives, deixe questões, pratique, faça anotações, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu tenho alunos já de mais de 80 anos de idade e isso é real. Tenho os meus alunos que são mais experientes, sim, e eles estão lá no seu ritmo e atentos ao estudo, atentos à explicação, interagindo com o professor, praticando. E devo contar para vocês, gente, cada pessoa tem o seu ritmo, independente da idade. Tem pessoa que é jovem e é um pouco mais devagar, ou jovem e é um pouco mais apressado aqui para aprender francês. Outros que são mais experientes são apressados também, explosivos, rápidos e ou são mais devagar. O teu ritmo é particular, eu falo agora com você mesmo, com cada um de vocês. O ritmo é particular de cada um, né, e deve ser respeitado. O importante é a constância. Do que vale ir numa disparada só, você ir numa disparada só e naquela paixão toda, naquela explosão e depois de alguns dias já esquece do francês, já se desanima ou tem alguma decepção com a língua francesa? Não é isso que eu quero para você, não. Mais vale você ir um pouco mais com calma, devagar e ser constante, ir até o fim e se comunicar em francês, entender bem o francês, né, la compréhension orale e também parler le français. D'accord? Então, bem-vindos a todos que já são mais experientes, que estão assistindo agora. Vocês são muito bem-vindos. E eu tenho alunos que, claro, quando eles fazem a parte deles, que tem que se dedicar, tem que ter disciplina, tem que ter foco ali, tem que ter, né, o objetivo traçado. Consegue falar francês, sim. Mesmo que você se considere uma pessoa que seja mais velha ou mais experiente, não tem problema. Fique atento. E aí, para a nossa para nossa participante especial, Vera Lúcia, bienvenue. Seja bem-vinda, sempre, sempre. Ali temos confirmações aí nos comentários de pessoas que estão me assistindo. Eu sempre recebo alguns comentários de pessoas que são um pouco mais velhas né, algumas estão assim todas animadas, né? Outras estão desanimadas por conta da idade. Aí vai o foco que você quer dar, mas com calma, com uma explicação clara e com um método eficaz, é possível que você fale francês, mesmo que você se considere uma pessoa mais experiente ou mais velha. D'accord? Merci. Acheter, vendre. Acheter et vendre. Aula 1. Une petite révision. D'accord? Acheter é o nosso verbo comprar. Acheter. Acheter. Essa é a pronúncia. Pronuncia aí comigo. Acheter. Isso. O outro é vender. Dizemos vendre. Vendre. Som de vendre. Dessa maneira. Eu tinha deixado aqui no nosso Telegram um
quiz a respeito dessa aula 1 e eu fiquei muito surpreso com algumas respostas que aqui vale a pena eu tocar nesse assunto, d'accord? Pergunta 1. Comment allez-vous? Je vais bien ou je suis bien? Gente, para essa pergunta, comment allez-vous? Como vai você? Como vão vocês? Como vai o senhor? Como vai a senhora? A resposta correta, je vais bien. Ou je vais très bien, merci. Eu estou dando a ênfase aqui no vais. Je vais bien. E não tem necessidade, não precisa e está incorreto quando você diz je suis bien. Então, várias pessoas responderam lá je suis bien, né, no nosso quiz. Não diga je suis bien. Então, vamos praticar agora. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ah oui, vous allez bien. D'accord. Aí você disse je vais bien, está corretíssimo. Não diga je suis bien. O je suis bien existe, mas é num outro caso. É num caso assim onde você estava ruim e agora está bem. Ou você estava doente, muito grave, agora está bem. Ou depois de um acidente, de algo ruim que aconteceu, je suis bien. Je suis bien, oui, je suis bien. Eu estou bem. Agora, para essa coisa do dia a dia, tudo bem? Tudo bem? Você está bem? Você vai bem? Aí é je vais bien. Isso é uma regra, não tem como mudar. Questão 2. Aprendemos na aula passada sobre comprar, j'achète, na conjugação tempo presente, j'achète. E a pergunta ali era j'achète un vélo ou j'achète du vélo. Se você não sabe do que estou falando agora, é porque provavelmente você não assistiu a aula 1, que foi a de quinta-feira, tá? Ela está disponível no YouTube, mas continue firme aqui comigo até o final, só uma petite revisão. Então, quando eu falo de vélo, aí eu aproveito para te mostrar esses objetos. Un vélo, vous voyez, c'est ça un vélo. Il y a des gens qui appellent ça bicyclette. Et c'est normal. Il y a bicyclette, vélo aussi, d'accord? J'achète un vélo ou j'achète du vélo? A resposta correta é essa daqui, ó. Para você que respondeu certo lá, j'achète un vélo. Eu compro número 1 vélo. Se você quiser dizer uma quantidade diferente, você vai dizer o teu número. J'achète deux vélos. J'achète 3 vélos, se você já conhece os números. J'achète 2 vélos, 3 vélos. Não importa a quantidade. Daqui para cima, essa parte que eu pintei de azul, isso é correto. Ah, você acertou? Que bom! Agora, para quem pensava que era de vélo, eu vou explicar o porquê que não é de vélo. Essa palavrinha aqui, de, ela vai ser usada para a quantidade indeterminada de alguns produtos e alimentos. Não para quando é uma unidade só. Un vélo, deux vélos, trois vélos. Aí não fala de vélo, não. Você vai comprar o quê? Por exemplo, eu compro. J'achète un vélo. Já te deixei até aqui embaixo da imagem un vélo. E o du, ele existe, mas não é nesse caso que você vai usar, não. Então, essa foi a questão que nós tínhamos lá. Question 3. J'achète beaucoup vêtements, j'achète beaucoup de vêtements ou j'achète très vêtements? Essa todo mundo acertou, a maioria acertou. J'achète beaucoup de vêtements. Sempre que tem um beaucoup, na sequência tem um de para falar de quantidade de objetos, por exemplo. Então, j'achète beaucoup de vêtements. Tem que ter o de. É obrigatório que você tenha esse de, porque faz parte da língua. Se fosse pouco, de. Também. J'achète peu de vêtements. A ênfase está nesse de. Ok? Se fosse mais, de. J'achète plus de alguma coisa. Ou menos, j'achète moins de ou suficiente, assez. J'achète assez de vêtements ou de algum produto. Não tem problema. O importante aqui é pensar nesse de. Beaucoup de, pensando em vêtements. Beaucoup de vêtements, peu de vêtements, plus de vêtements, moins de vêtements, assez de vêtements. D'accord? Esse de acompanha cada um desses aqui e para quem respondeu certo, bravo, très bien. Passamos a mais uma pergunta que eu fiz lá. 4. Essa daqui a maioria não escolheu la bonne réponse. J'achète des fleurs à ma tante ou j'achète des fleurs pour ma tante? Voilà. J'achète des fleurs. Olha que legal. J'achète des fleurs à ma tante ou j'achète des fleurs pour ma tante. Fleurs. Pas feu, c'est fleur. Oui, a diferença está nesse a ou no pour.
E as pessoas que responderam a essa enquete lá no Telegram, elas se confundiram. Já vou explicar o porquê que elas se confundiram. Oi, mais pessoas chegando. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Voilà, as pessoas responderam J'achète des fleurs pour ma tante. Por. Na aula passada eu expliquei bem, mas talvez precisa de mais explicação ou você não tenha assistido o vídeo mesmo. É o seguinte, quando eu compro algo para alguém, algo que vou dar a alguém, aí a gente vai usar a preposição a. Então é o verbo acheter, que dizemos quelque chose, comprar alguma coisa, a quelqu'un, a alguém. Então, esse A dá toda a diferença quando eu falo ali, ó. J'achète des fleurs à ma tante. À ma tante. Esse é o correto. Então, eu vou tirar o pour, porque o pour, ele vai ser usado quando você disser as ocasiões. Por exemplo, acheter des choses à manger pour le petit déjeuner. Para o café da manhã, ou pour la fête. Tá certíssimo. Para a festa. Pour le barbecue. Pour le barbecue. Oui, tá certo. Quando eu digo a ocasião, né, estou comprando algo para tal ocasião. E o para é por. Já notou aí? Por significa para. Mas não é para pessoas. É só para certas ocasiões que você vai querer dizer. Aí é por. Exemplo aqui. Para o café da manhã. Pour le petit déjeuner. Opa, assim. Pour le petit déjeuner, para a festa, pour la fête, para o churrasco, pour le barbecue, pour le voyage. D'accord? Se tiver mais exemplo aí do pour, lembrando que esse pour é para ocasião, não é para pessoa. Se for para pessoa, vai permanecer aquele A que está pintado ali de vermelho em cima e de amarelo embaixo. Há uma ação feita a alguém. E não é particular só desse verbo comprar. Também vai ser para o verbo vendre, vender, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e para muitos outros verbos. Digamos assim, que em francês não tem, é muito raro ter um verbo que a preposição seja pour. A maioria deles, a grande maioria será a, uma ação feita a alguém. Ok? O pour não é usado a. Parler à quelqu'un. Expliquer à quelqu'un. Dire quelque chose a alguém. Donner quelque chose a alguém. Offrir a alguém. Compreendez? Écrire, escrever alguma coisa destinado a alguém. Não é o pour, é a. Então essa foi uma questão que eu quis dar ênfase, porque essa realmente a maioria não escreveu correto, não apertou a opção correta lá, e o correto é o que eu pintei agora. J'achète des fleurs à ma tante, para minha tia. Oui. Il y avait d'autres questions. 7. Je n'aime pas la bière. Je n'aime pas la bière. Quem não gosta de cerveja, vai dizer o quê? Je n'aime pas la bière. Então, eu não amo a cerveja. Para esses verbos aqui como aimer, détester, adorer, préférer, que exprime um gosto pessoal, podem ser usados esses artigos definidos. Je n'aime pas la bière. Eu não vou usar agora o partitivo de la bière. Para aimer, não combina com o verbo aimer, tá? Então eu tinha essa opção lá também. Je n'aime pas la bière. Ou também tinha o de. Je n'aime pas de bière. É comum colocar o de depois do pas, mas não para esses verbos que eu citei agora. São eles: aimer, préférer, adorer, détester. Para esses 4, o artigo definido cai muito bem. La, le, les, ou demonstrativos, possessivos também cai muito bem. O que não dá certo é esse aqui do partitivo, para você dizer de quantidade indeterminada. Porque não tem nada a ver com o assunto, dizer que eu não gosto de uma quantidade indeterminada de bière, por isso que não é o de lá. E também não é o de que está embaixo. Essa é a questão aqui do nosso grupo, corrigindo então. A maioria errou essa questão, por isso que eu coloquei aqui para você, a ênfase está no artigo definido para o verbo aimer. Eu não amo tal coisa, essa tal coisa é la bière, e não é de la bière, e nem de bière.
Se você vai dar o presente ao Patrick, ficaria como? Ao meu amigo Patrick. À mon ami Patrick. À mon ami. É o caso do verbo donner algo a alguém, à mon ami Patrick. Lá tinha a opção para ou de. Então, o pour não vai ser usado. Para o meu amigo Patrick. Pour mon ami Patrick. Nesses casos aqui de hoje, não. Não será o pour. Será o que no lugar do pour? Diga-me. Isso. Voilà. Voilà. À mon ami Patrick. Se vou comprar, ou se vou vender, se vou entregar, se vou mostrar, se vou dar, né, doar, a alguém. No caso ali, à mon ami Patrick. O Patrick está aqui hoje? Tá, deixa eu mostrar quem que é o Patrick. Lá, Patrick. C'est Patrick. Trouxe aquelas imagens para a gente poder ilustrar um pouco dos exemplos daqui a pouco. Vocês estão firmes aí? Sim? Legal. Tem pessoas que anotam as coisas e você também que quer anotar, é importante que você anote. Por que querer contar tudo com a memória? Deve-se anotar, ok? Anote sim. C'est bien? Ivo, Eliandra, Jane, Helena, Natália, Gilson, Celeste, Marta, Francisco, anotem, anotem. É melhor anotar porque são muitas as informações e para que contar só com a memória? Não, anote. Depois você vai consultar, vai organizar essas informações e vai ficar muito bom. Tinha mais perguntas também a respeito do aqui dentro do Telegram. Maria vai comprar uma calça para mim. Eu também expliquei na aula passada como fica essa parte. Maria vai comprar uma calça para mim. Em francês, não poderia falar essa frase Marie va acheter un pantalon pour moi. Esse pour moi, uma ação feita para mim, ele não será dito porque eu já contei para você que o pour não é usado quando é uma ação feita a alguém, né? No lugar dele seria o quê? Seria o à moi. Mas também eu quero te contar agora que não será usado à moi. Por quê? Porque eu já te expliquei lá que é usado o nome de pessoas. Agora, quando eu coloco esse pronome tônico, que substitui o nome de alguém, aí não tem como colocar no final da frase, não. Por exemplo, ali eu deixei a opção. Marie va acheter un pantalon pour moi, que não está certo, por causa do pour. Se pensássemos na segunda linha ali, Marie va acheter un pantalon à moi, também não está correto. Por quê? Porque não tem o nome da pessoa, é para mim, à moi. Esse moi, ele não é usado dessa maneira, não. E eu expliquei lá que o correto é que ela vai me comprar uma calça. É assim mesmo, é. Marie va m'acheter un pantalon. Voilà! Oui, très bien, très bien, très bien. Gostou? Ó, m'acheter, M apóstrofe. Se trata do complemento do objeto indireto que eu estou pintando de azul. Marie va m'acheter un pantalon. E vamos tocar nesse assunto dos complementos hoje, na aula de hoje aqui também. Legal? Dúvidas quanto a isso? Se tem alguma dúvida? Se tiver uma dúvida, deixa aí. Mariel tá aí? Je vais bien. Merci, je vais très bien. Merci, merci. Ah, não está na tela? Pardon, não estava mostrando. Agora estou mostrando, tá? Deixa eu explicar novamente, ó. Aqui essa linha que a Maria vai comprar uma calça para mim. Em português, tem pessoas que dizem isso. Marie va acheter un pantalon pour moi? Não, o final está errado. Pour moi, o pour não é usado. Marie va acheter un pantalon à moi? Não, tá errado também. Por quê? O moi não é um nome de alguém. Ali eu poderia dizer a Pierre, a Sophie, a não sei quem, dizer um nome ou um possessivo, né? Para meu irmão, para minha mãe, a mon frère, a ma mère, a son ami. Tudo bem com esses possessivos ou nome de alguém. Ou a função, né? Au professeur. Marie va acheter quelque chose au professeur. Marie va acheter quelque chose au directeur, à la directrice, a alguém, tudo bem. Agora, quando vem esse pronome tônico aqui, ó, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, esses que eu citei agora não é colocado no final, não, porque eles vêm nessa posição aqui antes do verbo, em forma de complemento do objeto indireto. Nossa, quanta coisa, hein? Por enquanto, uma petite revisão da aula passada.
por causa do nosso quiz do Telegram, que algumas pessoas aí responderam, na maioria das vezes, responderam errado essas questões. Por isso que eu estou passando aqui. D'accord? Ele vai vender o carro dele para mim. Ele vai vender o carro dele para mim. Você não tem condições de traduzir isso ao pé da letra. Não vai ser assim, nenhuma opção de que ele vai vender para mim. Não vai ter o para mim no final. Acabei de explicar que não tem o pour moi, à moi. O que vai ter? Ele vai me vendre. Il va me vendre sa voiture. A ação veio para mim, colocamos o me, complemento objeto indireto. Vou explicar melhor disso. E o carro dele, sa voiture. Il va me vendre sa voiture. Oui, il va me vendre sa voiture. Bravo, très bien. Pequena revisão, revisãozita, une petite révision du cours dernier. Certo? D'accord. E já que fizemos essa petite révision, vale a pena a gente voltar naquela outra nossa tela inicial onde estávamos aqui nas minhas anotações, essa, oui, para a gente poder trabalhar a continuação do assunto para hoje. D'accord? Falamos sobre o acheter, vender, e agora vamos falar do vendre. Hoje eu não vou simular com você aqui como se fosse uma cena onde você vai comprar algo de mim ou eu vou comprar algo de você, vamos vender alguma coisa. Não vai ser exatamente isso. A gente vai entender um pouco mais dessas palavrinhas ali, como usá-las, o vocabulário que está em torno delas e a ordem dos elementos na frase. Você está interessado nisso? Oui, d'accord. Então, permaneça firme, concentre-se. Use écouteurs. Se você tem fone de ouvido, ó, portez vos écouteurs. D'accord? Vá para uma sala onde você possa ficar tranquilo, encostar a porta e a gente vai falar um pouco mais. Sobre o acheter, foi na aula passada, agora vamos dar mais ênfase no verbo vendre. C'est bien? Para começar, podemos conjugá-lo no tempo presente. Eu vendo, je vends. Repita, je vends. Você vende, tu vends. Ele vende, il vend. Ela vende, elle vend. Nós vendemos como? Isso, o nu termina com on. Aí eu pego o início ali do verbo até a letra D e pego aquele radical e coloco aqui. Nous vendons. Nous vendons. Vous. Como que ficaria? Vocês vendem. Ou o senhor vende, a senhora vende. Isso! O vous termina com E, som de E, na escrita EZ. Pegamos o radical lá em cima, ó. Vend. E grudamos aqui, fica como? Isso, vous vendez, vous vendez, vocês vendem. Eles vendem, ils vendent. Elas vendem, elles vendent. Tempo presente, por enquanto. Deixa eu ver a sugestão aqui. Ah, sim. Não dá sugestão adicional. Pronto. C'est bien? Então, alguém que vende. Se você vai contar que alguém está vendendo algo, vai dizer, então, escolher aqui, está na ordem. Eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Vamos reler? Primeiro, lá em cima, vendre. Je vends, tu vends, il vend, elle vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent, elles vendent. Bravo, très bien. Quem vende, nós dizemos assim, que vende algo. Você vai dizer um algo, por exemplo, o exemplo da primeira linha. Eu vendo, je vends, algo. Então, pode ser objetos que eu selecionei. Por exemplo, un vélo. Je vends un vélo. De novo, je vends un vélo. Eu vendo, eu estou vendendo uma bicicleta. Je vends un vélo. Dessa maneira. Imaginando aqui o tu. Você vende algo. Observe que ainda não estou dizendo para quem, só vamos praticar aí o que você está vendendo. Imagine que você está vendendo alguma coisa. O que será, hein? Ó, tu vends une moto. Vamos compor essa frase? Tu vends une moto. Você vende uma moto. Vai de novo? Quero te ouvir. Isso. Tu vends une moto. Par exemple. Ele e ela. Il vend, elle vend.
aqui. Ils vont, elles vont. Quoi? Um celular. Tem alguém hoje que está vendendo celular? Se alguém está vendendo celular, deixa aí nas mensagens. Je vends un portable. Ou je vends un téléphone portable. D'accord? Ele, il vend un portable. Ela, elle vend un portable. Elle vend un portable. Oui, il vend un portable. Elle vend un portable. Lembrando aqui que nesse un poderá ser também a quantidade. Se for 2, 3, 4. Par exemple, 4. Il vend 4 portables. Oui, très bien. E agora pensando aqui em nós. Imaginemos que nós estamos vendendo algo. Então, nous vendons o quê? Nous vendons un ordinateur portable. Essas palavrinhas a gente já treinou na aula passada, tá? Por isso que eu não estou passando a ênfase na pronúncia delas. Já pronunciamos lá. Então, ali, nós vendemos. Estou marcando para você, ó. Nous vendons un portable. Nous vendons un téléphone portable. Nous vendons un portable. Nous vendons quoi? Nós vendemos o quê? Nous vendons quoi? Ah, nous vendons un ordinateur portable. Un ordinateur portable. C'est bien comme ça? Oui? Vous vendez. Vocês vendem algo. Estou pondo um traço ali na frente para você completar a tua frase. Vous vendez, vocês vendem. E deixa eu dar uma sugestão de uma imagem aqui. Une voiture. Se eles estão vendendo um carro, então ficaria assim, ó. Vous vendez une voiture. Vem comigo? Vous vendez une voiture. De novo. Vous vendez une voiture. Une voiture. C'est bien? Eles, ils vendent. Ils vendent. Olha que o ele é il vend. Som cortado e seco. Il vend, elle vend. Aqui embaixo, ó, ils vendent. Tem esse finalzinho de. Ils vendent, elles vendent. E imaginando aqui o que eles estão vendendo. Ils vendent une maison. Ils vendent une maison. Daqui a pouco a gente vai pôr os possessivos, dizendo eles vendem a casa deles. A gente vai aprender a falar tudo isso aqui hoje, tá? Une maison. Então, pensando na nossa frase, eles vendem, ils vendent quoi? O que? Ils vendent une maison. É um exemplo, tá? Roupas, les vêtements, le mobilier. E voltamos à nossa primeira imagem. Certo? Existe essa conjugação? Existe. Se vou falar de outra pessoa, contando quem é essa outra pessoa, por exemplo, o Patrick, ele vende algo. O que eu vou dizer? O nome dele, Patrick. Em seguida, eu vou lá naquelas conjugações que vimos agora e venho nessa linha de ele. Isso mesmo, é a lógica. O Patrick é ele, estou falando dele. E eu vou dizer aquela palavrinha vend. Patrick vend quelque chose, alguma coisa. Aí você vai fazer o mesmo exercício lá com aqueles objetos. Supondo então que seja un vélo. D'accord? Então ficaria Patrick vend un vélo. Olha os sons. Patrick vend un vélo. D'accord? Você disse isso então? Agora eu quero que você diga algo que você imagina, né? Que o Jean-Pierre esteja vendendo. Jean-Pierre, não aqui na imagem, nessa imagem aqui. Não precisa falar exatamente dessa imagem aqui, não. Imagine algo, um objeto que ele vende. Né? Se ele é vendedor ou se ele é uma pessoa comum que não é vendedor, está apenas oferecendo algo, vendendo algo para alguém. Deixe aí nos comentários. Gosto de ver seus comentários, sim. Oui, très bien. Inscreva-se no meu canal do YouTube e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro quando eu postar nova live, quando eu fizer nova live, postar videoaulas no canal do YouTube. Então, hoje você vai se inscrever, você que ainda não se inscreveu, deve se inscrever, d'accord? Para você ter aí todo acompanhamento de francês. Ah, oui, pode compartilhar também. Pode compartilhar também quem compartilha, tá? Para alcançar mais pessoas que gostam de francês, à vontade. Oui, je vends un appartement. Oui, je vends un appartement. O appartement é masculino, aí dizemos un. Je vends un appartement. Oui, ils vendent des fleurs. Ils vendent des fleurs. Très bien.
Jean-Pierre vend 2 oranges. 2 oranges. Orange com a letra S no plural, na escrita, 2 oranges. Jean-Pierre vend pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Voulez-vous acheter de la pamonha, de bonnes pamonha. Attention, des pamonha de Jean-Pierre. Est-ce que vous aimez la pamonha? Moi, j'adore. J'adore tout ce qui est fabriqué de maïs, tout ce qui est venu de maïs, j'adore bien. Je vends une maison, Jean-Pierre vend une maison. Très bien, très bien. Parfait, parfait. Bom, agora a gente vai, né? Estava fácil até agora, estava achando, então a gente vai dar uma avançada. Avançada. Isso, exatamente. Deixa eu conferir aqui onde estávamos. Eu preparei uns tópicos e a gente vai poder trabalhar. Oui. Se alguém é um vendedor, a palavra vendedor é vendeur. Então, por exemplo, o vendedor, le vendeur. Né? Se eu falo sobre ele, le vendeur. 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 Primeira sílaba, vend. Vem lá do verbo vender, que é vendre. Vendre. É o mesmo som. Vend. E a segunda sílaba é der. Der. Som de e. É com a boca fechada. E. Le vendeur. Le vendeur. Oui? Fica até meio assim, meio com os lábios fechados. Ó. Le vendeur. Le vendeur. Para essa palavra, a gente não abre muita boca não. Para essa, o vendedor. Le vendeur. Le vendeur. C'est bien? E o feminino, a vendedora, ficaria assim, ó. La vendeuse. La vendeuse. Também, o finalzinho só agora é com os lábios arredondados. Som de euse. Euse. La vendeuse. La vendeuse. La vendeuse. Parece que a boca começa aberta e vai fechando. La vendeuse. Olha que legal. La vendeuse. La vendeuse. Oui, la vendeuse. Le vendeur, la vendeuse. La vendeuse. Primeiro, o le é fechado. Le vendeur. O segundo, lá, é um lá normal. Lá. La vendeuse. D'accord. Se o vendedor vende algo, le vendeur vend quelque chose. Oui? Se a vendedora vende algo, la vendeuse vend quelque chose. E nós pegamos esse vend da onde? Tiramos da onde? Daquela conjugação de agora há pouco, na linha de ele e ela, vend. Pronúncia é vend. Oui? La vendeuse vend, blá blá blá. Des vêtements, par exemple. D'accord? E posso pensar também no cliente, le client. Para um cliente homem, le client. Para uma cliente mulher, la cliente. La cliente. Parece com português. É isso, parece. Na escrita, principalmente, né? Na escrita ali parece com a língua portuguesa. Jean-Pierre vend une voiture. Esse vend é sem a letra S, é só V-E-N-D. Na linha de ele ou ela, como está aqui no quadro, ó, sem a letra S no final. Mas a pronúncia é a mesma. Oui, professeur Alfredo vend des cours de français. Oui, très bien. Gente, falando em curso de francês, os novos alunos, inclusive parte deles, já falei com eles hoje, tivemos nossa aula específica. Quem está pedindo pelo Telegram, depois de algumas aulas que eu dei para modelo Bianca, que tem participado, né? Bianca Anchieta. Alguns seguidores delas estão aqui na live assistindo agora e pediram informações do curso, já queriam começar o curso. Gente, désolé, não tem como a gente iniciar uma nova turma agora, porque tem uma programação, um calendário para se ter uma nova turma, e eu vou anunciar quando tiver novas matrículas. Então, você que está me ouvindo agora aqui, veio pela Bianca Anchieta, né? Que são os fãs da Bianca Anchieta, dessa figura, dessa musa, a Bianca Anchieta. Ou você que está aí me acompanhando e quer entrar na próxima turma, fique atento que eu vou avisar, mas não posso te afirmar daqui a quanto tempo, se vai ser daqui a 1 mês, 2 meses. A data certa eu não posso informar, mas vou me organizar para que eu tenha uma nova turma de francês, pelos que estão pedindo e pelo lembrete ali nos nossos comentários. D'accord? Oui, tem mais comentários? Tem sim. Cadê? Le vendeur est sympathique avec la cliente. Oui, très bien, très bien. Bons exemplos. Então, a gente vai dar continuidade agora aos meus tópicos que eu havia separado aqui. Voilà.
vamos falar sobre os nossos possessivos, porque se eu tenho alguns objetos, né, que eu queira vendê-los, não sou vendedor, estou oferecendo algo que tenho, algo novo, ou algo usado, d'accord? Para vender. Aí vou poder falar meu, minha, meus e minhas. Compreender? Então a gente vai dar os exemplos agora. Lembrando que coisas usadas de segunda mão é d'occasion. D'occasion, como ça? Objetos de ocasião, é de segunda mão, é usado. Por exemplo, un magasin de vêtements d'occasion. Ici, au Brésil, en France, partout dans le monde, il y a des magasins de vêtements d'occasion. Ou par exemple, des voitures d'occasion. Les mobiliers, que já vimos também na live passada, né? D'occasion. Ah oui, oui, oui! Des livres d'occasion. Il y a beaucoup ça. Beaucoup de livres d'occasion. D'accord? Essa expressãozinha, então, d'occasion, se você pensar em um brechó, pode ser un magasin de vêtements d'occasion ou une boutique de vêtements d'occasion. Falando sobre isso, é bem comum a gente achar magasin de manteau en France. Lá em Paris, principalmente, eu tive a oportunidade de visitar alguns magasins de manteau d'occasion. Manteau é uma blusa bem grossa e comprida para o frio intenso. E tem magasin que vend des manteaux d'occasion, vous comprenez? Des magasins que vendent des manteaux d'occasion. Eles são especializados em manteau d'occasion, porque tem pessoas que nem usou tanto esse manteau, essa blusa, né? Essa blusona bem comprida, e quer disponibilizar a mais pessoas, porque tem muitas, ou porque não gostou do modelo. Então elas vendem a essas lojas de vêtements d'occasion que disponibiliza para as demais pessoas que durante o inverno tem que porter, il faut porter des manteaux, ok? Des vêtements appropriés pour l'hiver. E as pessoas podem procurar tranquilamente nesses magasins de vêtements d'occasion. Também tem lojas de voitures d'occasion partout, même au Brésil. Também tem lojas de mobilier d'occasion. Vous savez ce que c'est un mobilier? Qui était là au cours dernier? C'est déjà ce que c'est un mobilier. Eu vou deixar para você o que é mobilier. Hoje a intenção não é que a gente fique traduzindo, apesar de que estou falando em português, eu estou falando, mas vocês não, tá? Le mobilier, c'est ça. Então là, le mobilier d'occasion, ça, le mobilier d'occasion, c'est normal, c'est bien d'acheter, hein? Se vous aimez, c'est normal. Des livres d'occasion, aqui são os sebos, no Brasil tem esse nome, né? Sebo, para comprar livros, artigos como que fala? De coleção, como discos, CDs, DVDs, etc. Então aí, des livres d'occasion. Então a ênfase agora nessa nossa expressãozinha d'occasion, que significa de segunda mão ou usado, não é novo na caixa, é usado. Tem perguntas? Tem. Professor, dans la frase, ce livre est à moi, o uso do a está correto? Sim. Para esse possessivo, sim. Quando um objeto é de alguém, se o objeto é meu, então eu vou dizer, normalmente, ce livre est à moi. Está corretíssimo. O pronome tônico é usado, tanto é que eu poderia falar que é teu, ce livre est à toi. É dele, que é lui, ce livre est à lui. Dela, que é elle, ce livre est à elle, normal, c'est à elle. Ce livre est à elle, oui. Ou nous, vous, eux, elle, esses pronomes tônicos são usados aqui para falar uma maneira que você tem de falar possessivo é dizer que o objeto é meu. E esse é meu, est à moi. O que não pode falar, se esse livro é meu, colocar aquele mon aqui no final, não é possível, né? Falar esse livro é mon. Não, esse livro est à moi. No lugar do moi, poderia ser o nome de alguém. Se eu souber, né, e quiser dizer que o livro é do Jean-Pierre, aí eu vou dizer, ce livre est à Jean-Pierre. E quando eu quero perguntar de quem é o livro, aí eu utilizo aquela mesma parte. Aqui é ce livre. Aqui é ce livre. De quem é? Aqui é. Então, observe que uma pequena diferença aqui em português seria o de.
né? De qui est ce livre? Mas não vamos usar o de. Retiramos o de e colocamos o a no lugar do de. Ce livre est de moi. Em vez de falar o de aqui, é o a nesse caso. D'accord? Uma das maneiras que tenho de falar que o livro é meu. Se eu quiser dizer que é meu livro, c'est mon livre. Tem essa opção aqui do possessivo normal, aquele que acompanha o nome, c'est mon livre. Okay? Posso também dizer que é o meu, dentre vários, esse aí é o meu, c'est le mien. Um outro tipo de possessivo. É o meu, sem falar a palavra livro, c'est le mien. D'accord? Para as palavras femininas, objetos femininos, c'est la mienne. C'est la mienne, c'est le mien, sem dizer o nome da coisa. Para dizer o nome da coisa, mon, c'est mon livre. Ou para dizer que esse livro é meu, dando ênfase ao livro, ce livre est à moi, ou é a alguém, est à alguém. Valeu? Ficou certinho? Oui, c'est bien. Voltando ali onde estávamos nos possessivos. Íamos entrar nos possessivos agora há pouco. Ah, j'adore votre participation. Oui. Então, o que pertence a mim? Mon, ma, me. Significa meu, minha, meus e minhas. Mon vélo. Quoi? Mon ordinateur. Mon téléphone portable. Mon. Ma quer dizer minha. Para os nomes de objetos femininos ou pessoas da família, por exemplo, minha família, ma famille, minha irmã, ma sœur, minha mãe, ma mère, ou os objetos que têm os bens físicos e materiais, ma maison, d'accord? Então, se você pegar aqueles objetos, né, que estávamos aqui, mon vélo, se pertence a mim, mon vélo, ma moto, porque é feminino, ma, ok? Ma moto, mon téléphone portable, oui, mon téléphone portable, mon ordinateur portable, ma voiture, c'est féminin, voiture, ma voiture, d'accord? E tem o plural que é meus e minhas, é uma palavra só, me. Se você vai vender algo ou em alguma frase quiser usar no plural, me. Se for o caso é ma. Ma maison, se pertence a você, né? Ma maison. Mes vêtements, voilà, mes, utilizando aquela parte ali do me, como está aqui, e pensando em vêtements, mes vêtements, plural é me. C'est bien? Mon mobilier, singular, mon mobilier, voilà. E estávamos aqui no mon mamé, o que pertence a mim. Passamos a você, o que pertence a tu. Quando eu falo com alguém, tratando essa pessoa de tu, conjugando os verbos em tu. Facinho, tá? Dá para associar com o primeiro. Seria assim, ó. Tonta-te. Tonta. É tonta mesmo, tá? Tonta-te. Tonta-te, para te fazer lembrar. Tom quer dizer teu para os objetos masculinos. Ta é tua. E te é teus e tuas. Se vou dizer que é dele ou dela, olhe bem. Dele ou dela é facinho. Son, sa, se. Son, sa, se é o que pertence a ele ou ela. Vou deixar assim, ó, dele e dela. Sabe? Quando eu falo, pegando por exemplo aqui, a bicicleta dele. A bicicleta dele. Eu vou no masculino, porque ali o vélo é masculino. Son vélo. Son vélo. E a mesma coisa para a bicicleta dela. Son vélo. Ou seja, isso aqui combina com o nome do objeto, que pode pertencer a ele ou a ela. Mas a concordância do feminino e masculino está com o bem que a pessoa tem, não com o proprietário daquele bem. Será que ficou claro dessa maneira que eu estou falando? Ah, sim? Pode deixar comentário, não tem problema. Oui, très bien. E dando continuidade, a linha de nós. Notre, no. Notre significa nosso ou nossa, nosso ou nossa. E o no é o plural, nossos e nossas. Aqui você vai lembrar de Notre-Dame. Notre-Dame, a catedral de Notre-Dame de Paris, que quer dizer Nossa Senhora. Notre-Dame, se você não sabia, tem um significado religioso.
né, para as pessoas que acreditam, ou para que você saiba simplesmente Nossa Senhora em francês para dizer Nossa Senhora, Notre-Dame. L'église de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Oui, Nossa Senhora de Paris é o nome daquela igreja, daquela catedral famosíssima, conhecidíssima no mundo inteiro. Isso vai te fazer lembrar que Notre pode ser nosso ou nossa. Nesse caso aqui de Notre-Dame significa nossa, em concordância com Dame, que é um nome feminino. E agora, de vocês, eu diria votre e vos. Votre quer dizer, é para alguma coisa singular, uma coisa só, e vos é de vocês, mas para uma coisa plural. Vou pôr aqui, ó, de vocês, ou do senhor e da senhora, pois o vous, que é o correspondente aqui para essa linha, também significa o senhor ou a senhora. Voilà. E o que pertence a eles e elas é leur, leur. É assim mesmo, tá? Leur, leur. Leur, leur. C'est la même prononciation. Vous faites la même prononciation, oui? Leur, leur. Pode ser deles ou delas. A gente vai colocar isso aqui agora dentro das nossas frasezinhas, porque esse é o nosso objetivo. Eu até vou passar aqui para um grupo, ó. Ils, falando deles. Ils vendent, eles vendem alguma coisa. O que você sugere que eles vendem, hein? Ils vendent algo. Aí nesse algo eu vou usar o possessivo. Eu vou dizer o quê? Leur. Se eles vendem algo que pertence a eles mesmos, leur. Se esse algo é singular, então olha a nossa frase, para quem diz que não sabe compor frase em francês. Ils vendent leur vélo. Eles vendem a bicicleta deles. Ils vendent leur vélo. Alguém pode me escrever nos comentários essa frase para treinar? Ils vendent leur vélo. Ils vendent leur vélo. Ils vendent leur vélo. Oui? Pensando agora que eles estão vendendo o que eles têm? Um carro. Por exemplo, um casal que tenha um carro. Ils vendent leur voiture. Ils vendent leur voiture. Eles vendem o carro deles. E o carro deles é leur voiture. Compreendeu? Se fosse o meu, seria ma voiture, lá na primeira linha. Tá na ordem lá o que pertence a mim, a tu, a ele e ela, a nós, a vocês, eles ou elas, que é aqui essa última linha. Com calma. A gente vai com calma. Notre professeur Alfredo, nosso professor. Gente, eu sou de vocês, né? O meu trabalho não faria sentido se fosse um trabalho focado nele mesmo ou em mim. O meu trabalho é focado nos alunos, é focado nos interessados em aprender francês. Não teria outro objetivo de eu estar aqui essa noite, passando esse momento agradável com vocês, conversando, ensinando, tirando dúvidas como estou, se não fosse pelo aprendizado de vocês. Então, é um grande prazer e anote os horários da live. Se inscreva no meu canal, deixei o recadinho aqui embaixo, anote os horários. Dia de terça-feira é às 20h20 e dia de quinta-feira às 15h15, ou seja, à tarde. Quinta-feira é à tarde, pelo pessoal que está na Europa e que gosta de acompanhar ao vivo. Ui, tá legal hoje? Tá bom? Tá bem interessante. Falando agora dos possessivos ainda, continuando esse assunto dos possessivos, eu quero ler os comentários, não quero perder um comentário. Ils vendent leur vélo. Então é o seguinte, se você vai dizer o possessivo, aí não precisa dizer esse artigo aqui, porque, deixa eu voltar aqui no vélo. Esse vélo é uma bicicleta. Ils vendent leur vélo. E tira esse un. Se eu disser un vélo, também tem sentido. Ils vendent un vélo. Eles vendem uma bicicleta. Também está certo. Mas se eu quero dizer que eles vendem a bicicleta deles, aí eu tiro esse un. Em vez de dizer ils vendent un vélo, ils vendent un vélo, eu coloco leur no lugar do un. Ils vendent leur vélo. Especificando que eles vendem a bicicleta que é deles mesmo. Não é legal? É assim mesmo, tá? É assim que funciona. Falando de mais personagens aqui, para exemplificar, ela. O que elas vendem? Imaginamos que elas tenham algum bem material que queiram vender. Deixa eu colocar assim. Aqui.
Elles vendent leurs vêtements. Elles vendent leurs vêtements. Combinando aqui com o possessivo elas. Elles vendent leurs vêtements. Nem sempre você vai combinar o sujeito com o possessivo. Porque elas podem vender minhas roupas. Elas podem vender o carro dele. Então vai adequando de acordo com o que você quer dizer. De quem que vende o objeto de quem. Se é dele próprio, siga a ordem. Está aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se não, vai adequando. Nós vendemos o carro deles. Pensando assim, nós vamos vender o carro deles porque eles nos pediram para que fizesse essa venda do carro deles. É voiture o nome. Nós vendemos, nous vendons, é aquela que você acabou de anotar aí, nous vendons leur voiture. É isso que está marcado ali, leur. Nous vendons leur voiture. Nós vendemos o carro deles. Se vendemos nosso próprio carro, nous vendons notre voiture. Notre voiture. Se nós vendemos o carro de vocês, aí vem no votre. Nous vendons votre voiture. Donc, attention, ça c'est très important de savoir. Les possessifs fica para vocês então praticarem várias frases que vocês vão praticar. Claro, vão praticar sim, dando exemplo de possessivos. Os possessivos podem estar no início da frase. Posso começar uma frase, por exemplo, meu carro está na garagem. Ma voiture est dans le garage. Começa a frase com ma voiture est dans le garage. D'accord? Ou pode estar mais para o final. Eu utilizo o meu carro. Je vais utiliser ma voiture. Não tem problema, são possessivos desde que você diga o nome do objeto na sequência depois desses possessivos. Elles vendent leurs vêtements. Aí essa é a mesma coisa. Aqui ó, não precisa colocar o le de novo. Aliás, eu vou deixar aqui no quadro, na última linha, essa frase que é uma frase bem interessante. Elas vendem o carro delas. Ó. Elles vendent o carro delas. Não, as roupas delas. Leurs vêtements. Elles vendent leurs vêtements. Observe que não precisa colocar aqui agora o le. Porque esse le quer dizer as roupas. Les vêtements. Então precisa dizer as roupas delas, as. Esse as não precisa de novo não. Tá? Só assim. Elles vendent leurs vêtements. 4 palavrinhas. Elles vendent leurs vêtements. Elles vendent leurs vêtements. Elles vendent Jequiti. Ivo, j'adore tes exemples. Ils sont les meilleurs. J'adore. Ai, gente. Meu Deus. Tá bom. Criatividade, né? Eu gosto. E agora a gente vai falar também a respeito de alguém que vende algo a outra pessoa. Utilizando esses possessivos agora. Então, por exemplo, je vends, eu vendo algo a alguém. Eu posso dizer o nome de alguém. Posso dizer, je vends ma voiture à Pierre. Je vends ma voiture à Jean-Pierre. Cadê o Jean-Pierre? Je vends ma voiture à Jean-Pierre. Eu posso falar assim, posso. Por quê? Você pode falar o a? Pode. Você pode falar o a porque é o nome de alguém. Então, deixa um exemplo aí de algo que você vende a alguém. Pense num amigo seu que você possa citar o nome dele aqui na live, dizendo que vende algo a alguém. Ou utilize esses nomes aqui. Jean-Pierre, Monsieur Dubois. Aqui nesse caso, se for para Monsieur Dubois, vai mudar um pouquinho. Em vez do a, você vai adequar para o. Eu vendo alguma coisa ao Monsieur. É a variação no masculino do a. O a é o simplesão, aí tem a variação feminino, masculino. A gente comentou disso na aula passada, que você pode confirmar lá, mas já estou te deixando aqui, tá? A lá, para o nome feminino, a lá, e para o plural, ao x. Isso tudo aqui é a preposição a que está ali contido, tá? Nesse o, a lá, o. Então, aos Monsieur Dubois, eu diria, je vends ma voiture au Monsieur Dubois. Je vends ma voiture
au Monsieur Dubois. Eu vendo o meu carro ao. Esse ao é au Monsieur Dubois, d'accord? Madame Delacroix. Je vends ma voiture à la Madame Delacroix. C'est bien? E se for nome próprio, só o nome é o primeirão ali, a. Algo que você venda a Marie, deixe nos exemplos, a Sophie, a Lucie, a Patrick, a Jean-Pierre, que eu esqueci de trocar o nome desse carinha aqui, dei o nome dele igual ao anterior. Não tem problema, tá? Deixei nos comentários. Oui, d'accord. Je vends des parfums à Sophie. A gente vai falar agora dos partitivos também. Je vends un vélo à ma mère. Bravo, je vends un vélo, UN, à ma mère. Je vends Pequi à Lucie. Quando é nome de pessoa, apenas o a. Aí não tem o a lá. É bem curioso, gente. Quando é só o nome de pessoas, nós não falamos antes do nome da pessoa a palavra lá ou le. Não vou dizer assim, ó. Je vends à le Pierre ou à la Marie. Observe na segunda linha. Eu não vou poder dizer à la Marie. Porque antes de nome de pessoa, a gente não vai colocar esse artigo definido. Em português, é bem comum eu falar assim, né? Por exemplo, uma lista. Eu posso citar, como agora estou vendo seus exemplos, né? Eu vou dizer a Renata, a Kézia, a Marta, a Lindaura, a Helena, a Maria Altaíra, o Ivo, o Ivo. Vou falando para os homens, ou para as mulheres, a. Tudo bem. Mas em francês, a gente não vai colocar esse artigo aqui, ó, la Marie, le Pierre, le Alfredo, não. Por essa razão, não será a la Marie, somente a Marie e a Pierre, porque não tem o artigo definido antes de nome próprio, seja de pessoa, ou seja de empresa, o nome de, enfim, nome próprio, tá? Daí não colocamos esse artigo definido, não. Oui? Je vais vendre des chocolats à Pierre. C'est parfait, parfait, parfait. Je vends une voiture à Nicole. Très bien. Je vends une voiture à Nicole. Je vends des croissants à Roberta. Je vends des parfums à Sophie. Bravo, très bien, très bien. O que vocês estão colocando corretamente também? Vocês estão colocando corretamente também aqueles partitivos. Se você vende quantidade indeterminada, você vai usar os partitivos. Então, a partir dessa linha aqui, fica da seguinte maneira. Imagine agora que você venda chocolates. Je vends du chocolat. Porque chocolate é um nome masculino e esse du representa do. Eu vendo do chocolate. É assim que falamos em francês, tá? Eu vendo do chocolate e não tem como falar diferente. Tá? Uma variação seria je vends le chocolat. A diferença é que esse último é um chocolate em específico. É aquele chocolate, aquele, um só, sendo aquele que você sabe do qual estou falando. Aí eu diria le chocolat. Eu vendo o chocolate. Je vends le chocolat. Então, para dizer de maneira geral, eu vendo chocolate. Du chocolat. Je vends du chocolat. C'est bien? Se é um nome feminino que você vende, nome de coisas no feminino, de lá. Imagine um nome feminino que você venda. Deu exemplo aí com de lá. Para quantidade indeterminada. Eu vou escrever essa frase aqui, ó. Quantidade indeterminada. São os nossos partitivos, os mesmos que você já viu naquela aula 1, na parte 1, estou repassando aqui na aula 2, tá? Funciona para comprar e vender e para muitos outros verbos que você vai usar também. Quando é quantidade indeterminada de alguma coisa. Quantidade indeterminada de chocolate. Não estou dizendo quantos chocolates, só estou falando assim no geralzão, chocolate. Vendo chocolate. Je vends du chocolat. Para comer, eu usaria o mesmo. Je mange du chocolat. Oui. Ou eu compro chocolate, j'achète du chocolat. Ah, eu vou usar chocolate na receita, mas eu não disse o quanto de chocolate. Eu vou dizer du chocolat. E vou dizer, je vais utiliser du chocolat pour la recette ou à la recette. D'accord? São 4, então já foi 2, é du, de lá. E agora vem esse aqui, ó.
Je vends de L apóstrofo. Quando o nome começar com vogal, deixa eu colocar um V aqui na frente, vai ela. E se for no plural, eu já vi que tem vários exemplos agora, de. E o nome plural, vou pôr um Szinho para representar o plural. E eu já vi que várias pessoas disseram que, por exemplo, vende perfumes. Je vends des parfums. Je vends des parfums a alguém. Beleza. Por que aqui tem esse de? Porque é plural. Em português é eu vendo perfumes. São 3 palavras. Eu vendo perfumes. Em francês tem uma palavrinha a mais que é esse de. Je vends des parfums. Eu vendo dos perfumes. Ou uns perfumes, que esse de ele significa dos e uns nesse caso. Oui? Quando que você vai usar esses partitivos que estão no quadro agora? Quando for uma quantidade indeterminada. Isso mesmo. Apenas para o verbo vender? Não, não. Para comprar, para vender, para comer, para degustar, para pegar, para carregar, para dar, entregar, para vários outros verbos, para usar. Isso não tem problema. O foco aqui é que é quantidade indeterminada de algum produto ou de algum alimento. Aí coloca esses 4 aqui partitivos na afirmativa, porque na negativa, aí tem aquela aula em que eu explico que na negativa os partitivos não existem. Daí tem um vídeo especial de negativa que eu fiz. Acompanhe seus comentários. Je vends du fruit, je vends des fruits, no plural. Pode colocar frutas no plural, tá? Je vends des fruits. Je vends ma robe à Marie. Parfait ou ma robe. Parfait, c'est parfait. Je vends des fruits. Frutas é comum falar no plural. Aí a gente fala esse de que está aqui na tela da última linha, colocar o fruit ali, ó. Je vends des fruits, des fruits. Além do mais, fruit é um nome masculino. Se fosse para usar no singular, seria du, tá? Du fruit. Ils vendent du chocolat à Marie. Je vends du thé. Thé é um nome masculino. Je vends du thé, donc. Je vends une maison à mon frère. Ils vendent une voiture. Coloque aí, carro é une voiture, tá? Ils vendent une voiture. Agora eu vou poder dizer o de la voiture? Não, de la voiture agora não. Por quê? Aqui é quantidade indeterminada. E se você vai vender carro, você vende carros. Se for carro, será de voiture. Se você é vendedor de carros, aí fica na última linha. Je vends des voitures à mes clients, à mes chers clients. No plural fica a última linha. Je vends des voitures. E se for no singular, não é de la voiture, porque daí é a hora de falar que a quantidade ou artigo indefinido se for um só. Cadê o carrinho? Aqui. Je vends une voiture. Une voiture. Ok? Não vou dizer o de lá, porque não é quantidade indeterminada. Se for plural, aí eu vou dizer o que está na última linha. Je vends des voitures à. Féminin et masculin en français est égal au portugais. Daniel, la plupart des mots féminins et masculins correspondent a ceux de notre langue, de português, oui. E terá algumas exceções em que muda. Aqui nós já vimos alguns que mudam, que eu já trouxe para vocês. Deixa eu colocar. Carro, português é masculino. O carro em francês é la voiture. Ou une voiture, no possessivo, ma voiture. Maison fica feminino igual em português. Vêtement muda, porque as roupas em francês é os vestimentas. Les vêtements. Oui? Le mobilier, masculino. Bicicleta chamamos de vélo, que é um nome masculino em francês. Un vélo. Isso aí mudou também. Moto, ça reste comme ça, féminin. Une moto, ma moto, pas de problème. Telefone portable, ça reste masculin, como en portugais. Un téléphone portable. Ordinateur, ça reste masculin. E alguns outros nomes que sim, muda para o feminino ou para o masculino de acordo com a nossa língua, tá? Faz o inverso. Nomes que terminam com age, geralmente são nomes masculinos em francês. Por exemplo, un voyage, le voyage, mon voyage, que em português seria feminino, viagem. Em francês é voyage, masculino. A garagem, em francês, é le garage, ou mon garage, le garage, ce garage. Oui? Garage termina com age, é masculino.
Mais algum nome que termina com age, que você se lembre agora? Deixe nos comentários para colaborar. Hã? E vi que tem mais frases aqui. Je vends des voitures d'occasion, parfait. Je vends de l'horloge. Ils vendent de la maison. Aí, se for casa, é só ils vendent e a quantidade. Se for no plural, é de maison. Aqui, ó, ils vendent des maisons. De maison, se for no plural. E se for singular, será une maison. Como naquela imagem que vimos agora há pouco. Une maison. Aí não precisa usar o partitivo. O partitivo é para produtos, quando tem vários deles, assim, produtos de usar, produtos para comprar, ou também comida, alimento, aí também seria a quantidade indeterminada. Tem mais perguntas que eu vi aqui. Não entendi a diferença entre vender perfume e vender chocolate. Não poderia ser je vends des chocolats, je vends du parfum. Para chocolate funciona, tá? Je vends de chocolat, de chocolat. Ok, je vends de chocolat, eu vendo chocolates. Ou de chocolat, chocolate. Não tem problema, colocar no plural chocolate. O perfume, é comum falar em francês no plural, eu vendo perfumes. Não eu vendo perfume. Je vends de parfum. Porque daí são perfumes de várias marcas, de várias essências, perfumes diferentes um do outro. Aí dizemos, pelo sentido é no plural, je vends de parfum, je vends de parfum. E o som é diferente também, je vends de parfum. Tá? É pelo sentido que o perfume são vários e chocolate engloba tudo em chocolate. No nome chocolate singular, je vends de chocolat, singular. E o perfumes a gente costuma falar no plural, je vends de parfum. Je vends des parfums. Por essa razão. Elles vendent des parfums à notre famille, d'accord? Des parfums, sendo quantidade indeterminada, então entra essa parte aqui do de. Elles vendent des parfums à notre famille. Essa frase está excelente, né? Só essa partezinha do de parfum. Oui, voilà. Para quem vai se vender, você vai poder usar aqui na sequência esses possessivos que usamos, que aprendemos alguns minutos atrás. Vender algo a alguém. Né? A meu amigo, a mon ami, a nossa família, como ela diz, a notre famille. Oui. Mariage é um nome masculino, que em francês, em português também é masculino. Oui, d'accord. Agora a gente vai entrar naquele assunto a respeito dos complementos, porque a gente não pode ficar só no raso aqui, tem que aprofundar. Quem permaneceu online até esse horário vai ter o conteúdo um pouco mais profundo nessa parte dos complementos. D'accord? Na aula passada você já viu sobre o futuro próximo, o verbo aller mais um verbo. Je vais vendre, tu vas vendre, il va vendre, il va acheter. É o verbo aller que você tem de cor, já expliquei bem lá para você. Quem não assistiu, assista a aula passada. O link dela está na descrição desse vídeo para você assistir. E depois reassista essa aula aqui na qual estamos. Agora eu vou te falar a respeito do COI. COI significa que verbos que têm a preposição a. Como é o caso de acheter et vendre. Vendre et acheter. No sentido de que é uma ação feita a alguém. Lembra que eu te contei que não é por, é a alguém? Então vai funcionar da seguinte maneira. Se essa ação é feita para mim, eu vou dizer o me antes do verbo. Exemplo. Il me vend sa voiture. Ele me vende o carro dele. Il me vend sa voiture. Ali eu coloco me. Legal? Se a ação vai para você, é te. Te. Ele te vende o carro dele. Il te vend sa voiture. Vou pegar o mesmo exemplo para ficar bem redondinho e você visualizar o foco que eu estou dando agora em para quem a ação vai. Isso aí são complementos, é muitíssimo importante, tá? Il te vend sa voiture. Il te vend sa voiture. Se a ação dele vai para ele ou ela, para uma outra pessoa, ele ou ela, será lui, que em português dizemos lhe. Ele lhe vende. Il lui vend sa voiture. Aqui pode ser para um homem ou para uma mulher.
palavra é a mesma, lui, porque o lhe está ligado com o verbo e não com o sujeito que para quem vai a ação ou aquele que realiza a ação, não, tá? Il lui vend sa voiture, repita, il lui vend sa voiture. Se a ação vem para nós, aqui esse complemento é nous. Il nous vend sa voiture. Ele nos vende, il nous vend sa voiture. Se vai para vocês, il vous vend sa voiture. Oui. Se a ação vai para eles ou elas, leur, que em português seria lhes. Ele lhes vende o carro dele, no sentido de que é para eles ou para elas, tá? Para um grupo de homens ou um grupo de mulheres. Il leur vend sa voiture. O que vocês têm aqui esquematizado no quadro? Complemento do objeto indireto. É usado para o verbo vendre? É. É usado para o verbo acheter? É. Se eu vou comprar algo a alguém, ou se ele ali vai comprar algo a alguém, eu vou utilizar qualquer um desses aqui, depende para quem a ação vai. Se é para eu, é me, para tu é te, para ele ou ela é lui, para nós é nous, para vocês é vous, para eles ou elas é leur. Exemplo, ele compra um carro para mim. Eu troco o vend pelo achète. Il m'achète une voiture, com M apóstrofo. Ele me compra um carro, porque a ação veio para mim, é me, antes do verbo. Por isso que no final não vai ser o pour moi ou à moi. O pronome tônico não vai no final, porque nós temos que usar esses complementos aqui. É assim que a língua é feita. Por isso que eu cheguei nesse ponto. Expliquei, dei toda essa aula maravilhosa para vocês e chegando nessa parte très importante de notre cours. Estão acompanhando? Estou indo com bastante calma agora. É um nível avançado de francês com esses complementos aqui. Então, imaginando que ele compra um carro para mim, ele me compra um carro. Il m'achète une voiture. Se ele compra um carro para você, il t'achète une voiture. Se ele compra um carro para ela, ou ele compra um carro para ele, para uma outra pessoa, il lui achète une voiture. Se ele compra um carro para nós, il nous achète une voiture. Olha que a ligação das palavras vai acontecendo no som. Il nous achète une voiture. Oui? Se ele compra um carro para vocês, já pensou um carro para vocês que ele compra? Il vous achète une voiture. Se ele compra um carro para eles ou elas, il leur achète une voiture. Leur achète, a ligação dos sons das palavras. Il leur achète une voiture. E só para esses dois verbos que você vai usar esse tal desse COI, que é essa lista aqui? Não. Para todos os verbos em que uma ação é feita a alguém. Se eu dou um presente a alguém, aí eu venho aqui na ordem. Se é para você, je te donne. Ó, je te donne une voiture. Se é para ele ou ela, je lui donne une voiture. ênfase no que está de verdezinho ali. Se eu dou um carro a vocês, olha que talvez será um sorteio do nosso curso online, hein? Je vous donnerai une voiture, na linha do vous. Aqui é importante saber que é para quem a ação vai. E eu coloco isso antes do verbo na frase. Por essa razão que lá no final eu não vou usar à moi ou pour moi. Em vez de falar à moi ou pour moi no final da frase, como se fosse para mim, né? A mim, eu coloco me antes do verbo. Em vez de eu falar pour toi ou à toi no final da frase, eu coloco te antes do verbo. Em vez de falar à elle, à lui, eu coloco lui, apenas o lui antes do verbo. À nous ou pour nous, lá no final da frase, non. Vou colocar o nous antes do verbo. É a mesma coisa para o vous e para eles ou elas, leur. Essas palavrinhas estão relacionadas completamente ao verbo, que tem que ser um verbo de uma ação feita a alguém. Por isso que eu coloquei esse a ali para você, e agora estou pintando de vermelho, porque numa outra aula eu vou especificar bem quando é complementos para verbos de objeto direto, quando não tem a preposição a. É uma outra listinha. Estou vendo os comentários agora para poder responder, tá?
Ele me vende seu carro? Sim, está certo. Pode traduzir dessa maneira. Il me vend sa voiture. Oui. É que aqui em português o correto é ele me vende, mas as pessoas no dia a dia elas falam eles vendem para mim, né? Ele vai vender para mim. Posso usar em todos esse caso o apóstrofo? Não. O apóstrofo ele é usado para os dois primeiros apenas, que é o me e o te. Então vou colocar aqui de amarelo, ó, M apóstrofo. Vou pintar de amarelo daqui a pouquinho. Assim. E o te apóstrofe. Então, para essas palavrinhas aqui, esses complementos do objeto direto, só vai poder usar o apóstrofe para o me e para o te, quando o verbo começa com vogal. Inclusive, no passado, passé composé, você vai colocar o verbo avoir, se for com avoir, né? E geralmente começa com vogal. No passado, esses dois aqui sempre vai usar com um apóstrofo. Os demais, para os demais, não colocamos apóstrofo. E funciona assim. Em francês tem uma lista de palavras que admitem apóstrofe e uma lista de outras palavras que n'admettent pas d'apóstrofe, que não admitem apóstrofo. Então, dessa lista, os que admitem apóstrofo eu pintei de vermelho para você ali em cima. Il m'achète, oui, il m'achète é o correto, tá? Não poderia ser diferente. Il me achète, não, il m'achète. Negativa, il ne m'achète pas, seria assim. Il m'a acheté des fleurs. Il m'a acheté des fleurs. Très bien. Oui, Natália, perfeito. Que bom que não colocou assim, il a acheté des fleurs à moi. Il a acheté des fleurs pour moi. Ainda bem que não está esse à moi ou pour moi no final. Está corretíssimo esse complemento. Il m'a acheté des fleurs. Oui. D'accord. Mais exemplos então. Eu vou aproveitar e deixar para vocês. Não acabou ainda não, tá? A live ainda não acabou. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo uma aula que dei especificamente desse assunto aqui de complemento do objeto direto e de complemento do objeto indireto. Inclusive, lá naquela aula eu coloquei os dois, a lista dos dois, um do lado do outro. Por quê? Quando você vai dizer a respeito de um verbo, vai ter que pensar sim, saber, até você automatizar, internalizar. Aqueles que têm a preposição a, que eu pintei de vermelhinho lá em cima, para você se lembrar, e você anotou e também rabiscou, não foi? Foi. Então, aí tem que usar esses complementos aqui. Para verbos com a preposição a, uma ação feita a alguém. Vender alguma coisa a alguém. Vendre quelque chose à quelqu'un. Acheter quelque chose à quelqu'un. Expliquer quelque chose à quelqu'un. Donner des cours à quelqu'un. E também tem os verbos que não têm a preposição a. Aider, ajudar. Aider alguém. Aider quelqu'un. Aí você não vai usar exatamente esses daqui não. Para o aider não funciona esses dali. Ou ainda posso pensar em aimer. Aimer. Aimer alguém ou alguma coisa. Não tem a preposição a. Então não vai usar isso aqui não. D'accord? Préférer. Eu prefiro algo. Je préfère telle chose. Aí não vou usar exatamente esses daqui não. Vai ser uma outra listinha. Então são duas listinhas. Para esses complementos objeto direto ou indireto, que é um nível mais elevado de francês e que eu enfatizo bastante no nosso curso online, mas aqui também estou explicando de uma maneira geral. Você vai ter uma outra live na descrição desse vídeo. C'est bien? Oui? Voilà, très bien, très bien. Eu vou colocar agora para você aqui embaixo, na descrição desse vídeo, esse link para você assistir o complemento do objeto direto e o complemento do objeto indireto. Se você não quiser assistir agora, salve esse link, envie para alguém o link para você ter o link aí salvo e você vai retomar esses assuntos aqui, porque é um nível mais elevado de francês. E isso é o que eu desejo para você, sair da superficialidade. Por isso que estou entregando essas lives, modéstia à parte, de qualidade aqui para você, nesses encontros de terça e quinta. Terça é à noite, às 20h20, quinta é às 15h15. Aliás, é na quinta que a gente vai se encontrar, tá? Quem quiser continuar participando das lives é totalmente gratuito. Aliás, compartilhe, já que é gratuito, né? Te peço para compartilhar para a gente poder levar o francês a quem tem interesse. Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube e ative o sininho. Não saia da live sem se inscrever no meu canal do YouTube. Agora então já estou liberando vocês. Quem não é inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal para dar uma força para o professor. Além do mais, para você ter o benefício de você receber a notificação sempre que tiver novas lives e videoaulas que posto no meu canal. E observe o link na descrição do vídeo
com esse COD, COI que eu te falei agora há pouco.